alguns protestos sobre a causa ambiental que vem tendo como alvo algumas das principais obras de arte de todos os tempos em alguns dos principais museus do mundo. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse evento depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui novamente no Arte para Você, e hoje eu queria ter assim uma conversa informal, muito espontânea, nada roteirizada, sobre esses protestos que vem acontecendo de algumas semanas para cá, não me lembro a data exata da primeira, que tem acontecendo em alguns grandes museus da Europa e que são protestos relacionados à causa ambiental, né, a questão do aquecimento global, dos problemas da indústria do petróleo, e que tem como alvo algumas das principais obras de arte de todos os tempos. Nós tivemos, né, eu acho que a primeira foi justamente um dos girassóis do Van Gogh na National Gallery de Londres. Depois tivemos, né, o Campo de Papoulas, né, um dos Poppy Fields do Monet na Alemanha. Tivemos ataques à moça do brinco de pérola. Tivemos um ataque que foi interrompido, interceptado dentro do Museu d'Orsay, que seria, né, teria sido feito sobre um dos autorretratos do mesmo, também do Van Gogh, e um sobre uma obra do Gauguin, que também foi interrompido, os dois no museu, no d'Orsay, no mesmo dia. E ontem tivemos na Sala das Maias, das duas Maias do Goya, tanto a vestida quanto a desnuda, no Museu do Prado. E aí tem muitas coisas para a gente pensar sobre esse tipo de ataque, né? É claro que ninguém discute a importância da causa ambiental, ninguém discute que é muito necessário chamar atenção para a questão do aquecimento global, para a questão... só a questão ambiental já tem tantas camadas, né? Tantas questões que devem ser olhadas. A questão do aquecimento global, a questão, né, do excesso de lixo que a gente produz, a questão do desmatamento, a questão das queimadas, a questão do lixo industrial, a questão do lixo químico que existe hoje. É claro que a gente tem que pensar na questão da emissão de gás carbônico, óbvio, e claro também a questão da indústria petroleira. Eu acho que ninguém em sã consciência acha que essas questões, né, da elevação da temperatura da Terra e todas as consequências que isso viria ou virá a ter, eu acho que ninguém discute tudo isso. Mas a forma como isso está sendo feito e o alvo que eles resolveram colocar, a gente pode apontar assim, algumas questões, né, botar algumas problemáticas. Então, vamos lá. Uma das coisas que me chamou a atenção logo no primeiro ataque na National Gallery lá em Londres, que foi quando jogaram sopa de tomate nos girassóis do Monet, quando jogaram sopa de tomate nos girassóis do Van Gogh, uma das primeiras coisas que eu pensei, eu acho que todo mundo que viu aquela cena foi: ai meu Deus, será que isso estava protegido por um vidro? E sim, estava. Até agora, isso também vale ressaltar, até agora nenhuma dessas obras foi estragada ela mesma. Todas elas estavam com um vidro, tem um vidro protetor na frente. A Mona Lisa chega a ponto de ter um vidro à prova de balas, né, blindado na frente dela, mas eventualmente pode ser que algumas não tenham vidro, e aí um dano maior a uma dessas obras pode sim acontecer. Eu não vou me lembrar exatamente qual ou quais, mas danos às molduras já foram sim feitos. E quando eu vi aquela cena da sopa de tomate sendo jogada ali nos girassóis do Van Gogh, uma das primeiras coisas que eu pensei, claro, foi no vidro. Depois eu pensei na sujeira que aquelas duas moças estavam fazendo ali. E me chamou a atenção, ironicamente, que uma daquelas duas mocinhas tinha um cabelo pintado de azul, né? Para pintar o cabelo de azul, você tem que usar uma tinta cheia de amônia, que com certeza não é nada benéfica para o meio ambiente. E aí eu fiquei olhando depois alguns, né, dos manifestantes que estão sendo protagonistas desses atos, e eu pensei que são, né, pessoas ou muito jovens ou jovens, né, de uma juventude europeia. E se você reparar, você começa a pensar no tipo de estilo de vida, né, que essa juventude europeia hoje tem, né, essa juventude que cresceu na Europa do pós-guerra, da Europa pós-Plano Marshall, a Europa com um estado de bem-estar social já muito sólido, graças em parte à reconstrução patrocinada pelo Plano Marshall, né, que pôde prover esse estado de bem-estar social que funciona, né, mais ou menos bem para a Europa Ocidental como um todo, né? A gente tem que lembrar que nem sempre a Europa viveu nessa tranquilidade, né, essa
prosperidade, entre aspas, social que ela passou a viver pós-Segunda Guerra. A gente pode lembrar, inclusive, que em 1900, por exemplo, 70% da população italiana com mais de 6 anos de idade era analfabeta. Né? Então, é claro que essa Europa, né, que é símbolo de conforto, né, de educação universalizada, de bons serviços públicos e de um estado de bem-estar social mais ou relativamente seguro, estável e que funciona, é um fenômeno de 1945 para cá, ou seja, um fenômeno que não tem nem 100 anos, né, pós Segunda Guerra. Mas é essa juventude que cresceu com essa sensação, né, de segurança, de estabilidade, de governos que funcionam, né, em maior maior ou menor grau, e que mais recentemente, né, vem vendo, né, alguns desses alicerces desse bem-estar social menos talvez menos garantidos, né? Mas ainda assim é uma juventude que cresce numa situação de estabilidade, né? A gente pode dizer o mínimo. Mas eu andei dando uma olhada ali, muito possivelmente essas pessoas todas também, né, compram nas lojas de fast fashion que na Europa abundam, né, que fabricam roupas e vendem, fabricam e vendem roupas de poliéster, que nada mais é do que um derivado do petróleo, o mesmo petróleo que elas estão né, querendo criticar, e é justo, é válido criticar a indústria petroleira de forma crítica e racional, né, que compram essas roupas, né, feitas de, muitas vezes, né, a mão de obra escrava na Índia, em Bangladesh, Vietnã e em lugares na Ásia, e que são pouco usados, né, porque tem vida curta, são roupas de vida curta, e que depois vão parar em algum lixão de roupa muito longe da Europa, né? Recentemente, a gente teve acesso a imagens de lixões de roupas que são compradas e consumidas na Europa e nos Estados Unidos, depois são mandadas para outros países, e são lixões enormes e pilhas e pilhas e pilhas de roupas descartadas pela indústria do fast fashion. Então, assim, a gente tem que olhar também para essas outras formas de degradação do planeta que acontecem muito além do mais óbvio, né? Muito além do que seria apenas queimadas ou indústria do petróleo, mas a indústria, né, da fast fashion, que tem um problema, inclusive, ético de se utilizar de trabalho escravo, né? E de fazer uma roupa que é feita para durar pouco, ou seja, uma roupa que é feita para ser descartada, para você jogar fora, e aí vai virar um problema ambiental, aquele monte de material. E aí a gente também vê agora iniciativas, né, de moda circular, algumas grandes marcas, inclusive, que estão recebendo roupas antigas para serem reaproveitadas. Então, assim, é claro que também está começando a surgir algumas iniciativas para tentar resolver esse problema do excesso de roupa sendo jogada fora. A própria tinta azul no cabelo da moça eu achei muito engraçado, porque é uma contradição em si, né? Você querer protestar pela causa ambiental usando uma tinta de amônia no seu próprio cabelo. A questão, né, então assim, o próprio consumo, né, e eu tô dizendo não apenas o consumo esse de roupa, de celular, né, que tem gente que troca de celular todo ano, né, ou seja, como nós vivemos numa sociedade que, em parte, depende, inclusive, das pessoas consumirem, o próprio consumo esgota as possibilidades do planeta, né? Esgota em algum grau, ou vai aos poucos esgotando, a não ser que alternativas sejam criadas, vão esgotando os recursos do planeta, né? Então, assim, e essa juventude europeia, né, europeia ocidental, desses países principais, né, assim, que cresceu em tamanho e conforto, será que ela pensa também, né, talvez no excesso de consumo, nas roupas descartáveis que ela consome, nas viagens que elas fazem pela Europa com aquelas passagens muito baratas, né, de companhias né, de essas companhias muito baratas, né, assim que você tem, tipo a EasyJet, a Flyblue e algumas outras, que às vezes você consegue comprar uma passagem aérea por 20 euros, 30 euros, e os estudantes, né, tem convênios com universidades, com escolas, então às vezes os estudantes viajam pela Europa a preços muito baratos, e você está viajando de avião, que gasta gasolina pra caramba. Enfim, toda essa problemática, né, inclusive assim, toda essa tecnologia e esse conforto que a gente tem acesso hoje, ele custa também dinheiro, né, ele também esgota recursos do planeta. Então, assim, será que essas pessoas também estão olhando para todos esses outros confortos aos quais a gente tem acesso, mas que também esgotam recursos do planeta? Uma outra coisa que eu também fiquei pensando é que talvez essas pessoas não pensem que ir até a National Gallery para jogar
qualquer coisa em qualquer uma das obras, né? No caso, sopa de tomate nos Girassóis de Van Gogh, talvez os Girassóis de Van Gogh e a National Gallery seja uma experiência próxima para elas. Mas, para muita gente, para a esmagadora maioria das pessoas no mundo, não é. Para a esmagadora maioria das pessoas do mundo que não mora na Europa Ocidental, que não tem acesso a passagens aéreas por 20 euros e podem viajar, né, por dentro da Europa a 20 euros, né? Enfim, para a maioria das pessoas que moram em outros continentes, ou até em partes um pouco, né, menos abastadas ou mais afastadas da Europa, tudo isso demanda planejamento, demanda tempo, demanda dinheiro, né? Você não tem a National Gallery na sua esquina para ir o tempo todo. E mas imaginem a quantidade de pessoas que vai todos os dias a um museu como esse, a National Gallery, ou o d'Orsay, que já conseguiu interceptar 2 ataques, ou ao Museu do Prado, onde aconteceram ontem os ataques às maias. Quantas pessoas do mundo todo passam por esses museus todos os dias, falando em línguas, é uma quantidade enorme de pessoas que passam por ali, e como isso pressiona o sistema de segurança do museu e os funcionários. E isso é uma outra coisa que eu também fiquei pensando também. Quando se danifica uma obra, se vier a se danificar, ou quando você estraga uma parede ou uma moldura, ou você emporcalha o chão, ou você suja tudo aquilo, o responsável por consertar o que você fez não vai ser nenhum CEO de uma empresa de petróleo, não vai ser um chefe de Estado, não vai ser o Putin, não vai ser ninguém. Vai ser um funcionário, um faxineiro da limpeza do museu, que com certeza é uma pessoa que ganha pouco, que trabalha às vezes à noite ou de madrugada quando o museu está vazio, ou que ainda que esteja lá faz um trabalho braçal, é uma pessoa que ganha pouco, né? Uma pessoa que está ali, né, na base da pirâmide econômica e social, e é esta pessoa que vai limpar a sujeirada que você fez, né? Não é nenhum CEO de nenhuma grande petroleira, não é nenhum dos grandes agentes causadores, né, das questões ambientais, que vai lá limpar a sujeira que você fez. Inclusive, o Museu do Prado fez uma iniciativa, hoje eles transmitiram ao vivo nas suas mídias sociais, eles transmitiram a equipe de limpeza do museu limpando ali, né, a parede entre as maias, onde as ativistas pintaram mais 1,5 graus Celsius, né, que seria o aumento de temperatura da Terra. Então, assim, eles queriam mostrar não apenas que as maias estavam preservadas, mas também lembrar as pessoas que alguém foi limpar aquilo ali. Alguém pegou água, sabão, né, esfregão, alguém teve que ir lá com seu próprio braço limpar aquilo ali. E eram, né, como eu falei, trabalhadores braçais, pessoas que moram em periferias, pessoas que ganham muito pouco, que foram limpar a sujeirada dos outros. Uma outra coisa também que é interessante lembrar é que isso coloca ainda mais pressão nas equipes de segurança desses museus, que também são pessoas mal pagas, não são as pessoas que estão aí ditando os grandes rumos da história, não são sequer pessoas que determinam o que está ou o que não está nos museus, são apenas trabalhadores que estão ali numa pressão enorme, cumprindo ordens, né, que tem um ambiente de trabalho estressante, com uma circulação enorme de pessoas, e que não são as pessoas que estão determinando, né, o destino da indústria do petróleo ou o destino, né, das sérias questões ambientais que o mundo está enfrentando. Uma outra coisa também que me chamou a atenção nesses usos, né, lá nos jardins, no ataque aos jardins de Papoulas do Monet, jogaram purê de batata. Nessa dos girassóis foi sopa de tomate. Será que desperdiçar comida é legal? É uma latinha disso, é uma latinha daquilo. Mas mesmo simbolicamente, é legal a gente desperdiçar comida, né? Eu acho que a gente já deveria ter passado um pouco dessa fase. Até uma juventude que se diz tão consciente, tão preocupada com o planeta, deveria saber que, né, a gente tendo 7 bilhões de pessoas no mundo, comida é escasso. Né? Nem todo mundo tem acesso a uma comida boa de qualidade, ou às vezes a qualquer comida, ou até a comer 2.000, 2.500 calorias por dia, como deveria ser, né, o básico para todo mundo. Então, será que desperdiçar comida do ponto de vista ético, filosófico, moral, é a melhor forma de você protestar contra qualquer coisa? Tem lá na Inglaterra também uma forma de protesto aí que é moda agora, que é entrar no supermercado, abrir as latas de leite e virar as latas ou garrafas de leite no chão e ir embora. De novo, né? Você está querendo protestar pelo quê? Pelo direito dos animais, você está querendo, né, sobre a indústria do leite, né? Assim, de novo, você tem que pensar que você precisa alimentar 7 bilhões de pessoas. De novo, e os recursos para alimentar essas pessoas todas. Como alimentar 7 bilhões de pessoas se você não tiver uma indústria, né, alimentícia que
fabrique literalmente, né, que crie, distribua alimentos para todas essas pessoas. Você entrar num supermercado ou numa vendinha que seja e derrubar leite no chão. Algum funcionário vai ter que talvez tirar do bolso para pagar. E, de novo, vai ter um faxineiro, uma faxineira, um trabalhador braçal que vai lá limpar o leite que você derrubou, que você sujou, a sujeira que você fez. E na Inglaterra, especificamente, né, onde esse protesto do leite está meio que moda, a Inglaterra vai passar um inverno, parece que bastante difícil, né, não só pela crise energética que vai chegar por toda a Europa, mas porque os food banks, né, na Inglaterra estão muito sobrecarregados. Né? Food banks são lugares que eles têm onde as pessoas doam comida e pessoas que estão em alguma situação de insegurança alimentar vão lá e podem pegar comida para suas famílias de graça. É claro que isso tudo é organizado, você entra numa fila e tal, mas este ano os food banks estão sob muita pressão e não estão conseguindo distribuir comida para todo mundo que está precisando deles. Então tem mais gente usando os food banks do que os food banks dão conta de receber. Eles não conseguem atender todo mundo. Tem gente que chega no food bank para conseguir comida para sua família e tem que voltar. Não seria melhor então pegar esse leite e doar para um desses food banks que estão sobrecarregados do que simplesmente jogar no chão e ir embora e deixar para algum trabalhador, algum faxineiro limpar? Né? Eu não sei. E uma que também me chama a atenção é talvez um certo umbiguismo, né, que tem nesse tipo de ato. Porque imagina você, né, você viajou para Madrid e você chegou naquele dia e você comprou o seu ingresso há meses atrás para ver as Maias e você sempre sonhou em ver, ou você tá, ainda que você esteja vendo de novo, né, é um grande momento você chegar para ver as Maias do Goya, ou você vê os girassóis do Van Gogh. Então imagina você chegar, ou a moça do Brinco de Pérola, né, que está lá na Holanda, e aí você se programou, você comprou aquele ingresso para aquele dia, e você tem aquela expectativa, e você acha que chegou aquele momento que você vai ter aquele encontro com aquela obra, e acontece uma coisa dessa, e o seu momento é estragado, talvez, né, ou perdido, porque alguém resolveu fazer um ato desse naquele dia que você está lá. Então é um certo umbiguismo, né, de achar que você não pensa que tem outras pessoas que estão ali para ver aquilo, que outras pessoas estão querendo desfrutar daquilo, e não pensar que aquilo é educação, né? Aquilo é a cultura humana, aquilo é a história da humanidade, né? Aquilo é um testemunho de quem nós somos. Todas essas obras que foram, né, alvo, é um testemunho de quem nós somos, é um testemunho do ser humano no seu melhor, do ser humano enquanto essência, né? É produção de conhecimento, é produção de entendimento do mundo, é produção né, ontológica, né, assim, muito da essência do que o ser humano é. E é muito egoísmo, eu acho, existencial, né, você fazer um tipo de protesto assim. Até porque a gente não... Até agora, nenhuma obra de fato foi danificada, mas imagine se em alguma hora ela for, né? E uma outra coisa que eu acho também é que eu não sei até que ponto isso acaba afastando o grande público do seu objetivo, né? Será que isso acaba não criando mais antipatia, né? Em vez de você de fato chamar a atenção para a causa ambiental, para a indústria do petróleo, seja lá o que for, será que você não está só causando antipatia? Você está deixando as pessoas com má... Eu estou com total má vontade, não aguento mais isso. Você não está deixando as pessoas com má vontade? Você não está deixando as pessoas cansadas? Você não está deixando as pessoas menos dispostas a ouvir o que você tem a dizer? Né? Eu acho que pode acabar, em vez de você chama atenção, ok, você chama, mas você chama atenção deixando as pessoas irritadas, com má vontade, muito críticas ao que você está fazendo. Então, eu não sei se esse é o melhor método. Eu acho muito preocupante esse tipo de ato, né, de você achar que, né, fazer isso com algumas das maiores obras de arte de todos os tempos, da história da humanidade, com a produção de conhecimento, com a educação, com a cultura, com aquilo que reflete, né, quem nós somos enquanto pessoas, enquanto seres humanos, com obras de arte tão atemporais, que são tão importantes para tantas pessoas. Eu realmente não sei se essa é a melhor técnica, né, para chamar a atenção para uma causa que obviamente é importante, é necessária, né? Eu não sei se é justo, né, descarregar isso no elo mais fraco, né, que são no lado mais fraco, né, dessa equação de poder, porque você não está atingindo de fato ninguém que manda em nada, você está atingindo as equipes de limpeza e de segurança, as instituições que vão ficar ainda mais pressionadas por atitudes, né, como essa. São pessoas mal pagas, né, de um trabalho difícil, estressante, e é para elas que a pressão vai cair. Enfim, você ganha uma vontade, inclusive, midiática, e das pessoas, comparar de prestar atenção no que você está dizendo. Enfim, eu gostaria de saber o que vocês acham sobre esse tipo de protesto. Vamos torcer para que, se isso continuar, que nenhuma obra seja danificada de fato. Ainda bem que nenhuma foi.
E queria saber, isso aqui é só uma reflexão, né? Eu já estava pensando nisso ao longo desses últimos dias. Ontem teve os ataques às maias e essa iniciativa do Museu do Prado, que eu achei muito interessante, né? De mostrar a limpeza, né? Tentando lembrar que, olha só, as pessoas têm que limpar isso aqui que vocês estão fazendo, né? O cara que se grudou na moça do brinco de pérola na Holanda foi preso, né? Ele grudou a própria cabeça e acabou sendo preso. Então, assim, algumas consequências, né, já estão aparecendo e até algumas críticas a esse tipo de coisa, e realmente eu não sei a utilidade real que esse tipo de coisa, esse tipo de ação pode ter, inclusive para uma causa tão importante quanto essa. Enfim, queria saber o que vocês acham. Foi um vídeo assim meio diferente, né, meio reflexivo assim, eu vim só pensando, botando para fora coisas que eu vim pensando ao longo desse tempo. Queria saber o que vocês acham e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!